E aí galera, beleza? Professor Thiago Augusto aqui, Colégio Metropolitano Goiânia e Goiás. Bem-vindos de volta ao nosso quadro, né? Metrocast, o podcast do Colégio Metropolitano. E a pauta de hoje é muito mais do que importante, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre carreira política, vamos falar um pouco sobre ONGs e vamos falar também sobre os nossos animais, né? O bom cuidado ou o mau cuidado que nós temos com os nossos animais dentro das cidades, principalmente. E para compor essa mesa linda, nós temos aqui o nosso aluno, né, sempre presente, Pedro Ottoni, aluno da primeira série do Colégio Metropolitano, a professora Rita e a vereadora eleita Lucila. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado. E vamos começar então. Eu sempre falo que a gente se apresenta melhor do que os outros, né? Então, se você quiser se apresentar. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu fico muito feliz quando a gente pode levar informação e ajudar de alguma forma a nossa sociedade. Eu sou a protetora e estou vereadora por Goiânia, Lucila do Recanto. A minha bandeira a vida toda, desde os 8 anos de idade, realmente é a causa animal. É o trabalho com animais abandonados, de rua. Nós estamos desenvolvendo um trabalho muito importante também na questão dos maus tratos, né? E toda essa minha luta, essa trajetória, esse trabalho de amor, essa doação que a gente faz no nosso dia a dia, que constrói a nossa vida, me levou para a política, né? Então, e foi muito interessante, porque é uma bandeira social que entrou na política, não foi a política que foi até ela, né? Mas sim nós, com a nossa luta, com a nossa vivência, com a nossa força e principalmente a experiência, né, da necessidade de saber tudo, hoje eu estou vereadora por Goiânia. Então, protetora, vereadora não. Protetora sempre, vereadora... Porque eu costumo falar que protetora eu sou, né? Eu já nasci com essa missão, eu reconheço isso. Isso aí vai ser até o último dia de vida. E a política eu estou, né? Nós temos que lembrar que é tudo passageiro. A gente não sabe o dia da manhã. Então, enquanto eu estou, eu procuro fazer o meu melhor para beneficiar aquela causa que eu trabalho e gosto e me dedico. Rita? Lucila, uma honra também, primeiramente recebê-la aqui, né? Obrigada. Uma ilustre presença, com certeza, para todo mundo que gosta de animais também. E eu queria saber um pouquinho, Lucila, eu vou voltar para a minha trajetória para chegar em você. Quando eu era mais nova, eu também tinha mania de pegar os animais e levar para casa, né? Então, às vezes quando acontecia, minha mãe não vai deixar eu pegar, tem esse gato aqui, minha mãe não vai deixar. Sempre alguém falava assim para mim: leva na fulana de tal, que a fulana de tal pega. Eu lembro dessa frase. E eu lembro que era longe, né? Porque eu moro aqui no leste, você morava, né? Não, é a Lucila, ela pega, né? Então, assim, eu acho que eu tinha uns 13, eu tenho 36 agora. Desculpa, tô condenando sua idade. Não tem problema nenhum, eu tenho 49 anos, muito bem vividos. Exato, e aí eu quero saber, porque não existe só essa Lucila da ONG, porque antes da ONG existia a Lucila que pegava também, a Lucila da infância, da adolescência. Então a gente quer saber um pouquinho disso, como começou. Tudo começa na infância, né? A gente vai crescendo e uma média de 8, 9 anos, assim. Todo mundo falava, você tem que brincar com outras coleguinhas, escola, e eu sempre fui arisca, totalmente. E o meu universo realmente era os animais. Eu podia sair para brincar, mas eu desviava daquilo. Quando passava um cachorro, eu pegava. Eu vi um cavalo na rua, eu saía correndo atrás. Enfim, era uma coisa que era natural para mim, né? Então, eu sentia aquela necessidade de recolher aqueles animais, de cuidar, de fazer comida. Isso acontece, normal. E assim, aquilo para mim era a minha alegria, né? Quando eu pegava um animal, dava um banho, fazia comida,
E conversava horas a fios, assim, parecia que o animal, eu só conversava, né? Eles ficavam me olhando, mas para mim eles também conversavam. Então aquilo para mim era muito importante. E para o meu desenvolvimento como ser humano, foi perfeito, né? Então, foi uma Lucília que desde criança brigava, eu era um terror, eu morava em Anicuns, eu sou de Goiânia, mas meu pai era do Correio, foi transferido. Interior, se antigamente a gente já era livre, eu nem vou falar, né? Porque assim, eu tinha aquela mania de ficar olhando os cachorros da casa dos outros, e era tudo muito rua, né? Muito rua, e eu morava de frente à chácara. O pessoal pega planta na rua, ela pegava cachorro. Pega aquele cachorro do menino ali. Não, eu morava assim, de frente a um monte, a rua terminava numas chácaras, tinha umas 10, 15. Nossa, você não tem noção, como, meu Deus, eu entrava dentro da chácara e eu vi um cavalo machucado, alguma coisa assim, tinha mania de soltar os bichos do povo, tudo, e eles vinham atrás e corria atrás da minha mãe, brigava, e minha mãe brigava comigo, e assim, mas eu não abaixava, eu falava assim, vai brigar hoje, vai brigar amanhã, mas eu não vou deixar. Fazia comida, saía pedindo mochiba na cidade inteira. Lá falava assim, nossa, lá vem a menina dos cachorros, meu Deus do céu. E falava, pelo amor de Deus, me dá. Qual idade? Isso era de 8 para 9. Eu catava mochiba, falava, não, mas eu tenho que alimentar os meus bichos. E tem os bichos dos vizinhos, saía dando comida para os cachorros da rua. Gente, não, era uma coisa. Isso foi crescendo. Né? E eu nunca deixei. Eu ia pro colégio com 10 cachorros, voltava com 15. E eles tudo me esperava na porta do colégio. Né? Então, assim, mas aquilo era a minha alegria, era o meu mundo. Né? Muita gente achava assim, essa menina tem algum problema. Eu já nasci com problema. Né? Então, assim, mas não era o problema, para mim era a solução, porque cada um tem seu jeito de lidar. Exato. Né? Hoje em dia, graças a Deus, os pais... É muita informação, né, da questão de criação de filho, de tudo que acomete na infância, antigamente não, né, então era meio que chocante. E assim eu fui uma adolescente dessa mesma forma, fui crescendo, fui trabalhar, né, eu comecei a trabalhar com os 14 anos, e uma das minhas alegrias de trabalhar era que eu sabia que eu poderia estar ajudando em casa, que para mim era um motivo assim que eu tinha que fazer, que eu gostava, eu sabia que tinha as necessidades dentro de casa e ao mesmo tempo também eu poderia estar ajudando os animais, agora economicamente, né? E aí nunca mais parei, economicamente falando. Economicamente falando. Isso, então hoje ainda tem a Lucília, aquela menininha gostosa, eu era gordinha, briguenta. Eu saía com a minha mãe, às vezes a gente tinha algum evento, festa, alguma coisa da cidade, que antigamente tinha muito, né? Principalmente interior. Aí passava carroça, aí eu ficava de frente às carroças, deitava no chão e gritava, solta esse cavalo. E a minha mãe falava, meu Deus do céu, que vergonha, para com isso. E eu, ai, porque aquilo pra mim era o fim, né? Então... Já libertei altos porquinhos chiqueiros. Nossa, morre de rir. Então, essa Lucília, ela só fez crescer e aumentar o trabalho, né? E divulgar aí pro mundo, para Goiás, que a causa animal existe, que os animais merecem respeito. Você lembra do primeiro animal que você levou para casa? Lembro, é o baré. Baré. Assim, era o quê? inicialmente, igual você falou que começou com 8, 9 anos e tal. Só que, tipo assim, você já levava os animaizinhos pra casa ou você só cuidava ali na rua? Não, levava pra casa. A gente morava... Naquela época não existia nem muro. Os vizinhos dividiam as casas com bananeira, enfim, com cerca. viva. Aí seus pais, o que eles Meus falavam? pais todos os dias brigavam comigo, todos os dias eu apanhava, porque minha mãe era muito brava. Meu pai até que não. Meu pai sempre foi mais tranquilo, mais manso, né? Agora minha mãe era uma trovoada, mas todos os dias eu levava e falava assim, não mãe, pelo amor de Deus, deixa, hoje eu olhava no chão, só hoje, amanhã a gente devolve ele, eu vejo o que eu faço, e aí... E aí, dia após dia... Não, mas era assim, antigamente, eu falo, lógico, vai mudando, né, você tem que se adequar.
Mas, por exemplo, hoje eu tenho 49 anos, com essa idade de 8, 9 anos, os animais, eles eram criados soltos. Por quê? Porque as crianças também eram soltas, entendeu? Não existia aquela segurança máxima, aquela maldade máxima que existe. Então, eu saía, ele saía, eu levava pra casa, dava comida, dava banho, ele saía, eu voltava. Era tudo, meu amigo, era gato, galinha, pato, tudo que eu encontrasse. E ninguém podia pegar também não. Eu dava conta de um por um, nem que fosse dentro da cidade. Eu tinha uma bicicleta, uma Monarch roxa, era eu, a bicicleta, os cachorros e o povo correndo atrás. Mas, Lucila, teve uma coisa interessante que você falou, e aí eu queria ressaltar também para os pais, né, inclusive, que você falou que o seu desenvolvimento como pessoa, isso te ajudou no seu desenvolvimento como pessoa. E aí você tinha essa autonomia de pedir comida e alimento para os animais, de fazer o alimento para os animais, coisa que hoje em dia é muito raro você ver numa criança de 8, 9 anos, porque hoje elas são voltadas muito para si, né? O que é bom para mim. Então elas não têm o cuidado com o outro. E eu acho que nessa questão de você ter o cuidado quando você tem um animal dentro de casa e crianças, você colocar essas crianças para entender o que é esse cuidado, esse cuidar. Porque a gente leva isso para a vida, não é verdade? Leva. A minha mãe sempre falava, você quer ter e quer cuidar e não sei o quê, então até a comida você vai fazer. E meu pai comprava aqueles fardos de fubá, e eu era pequena, mas eu era inteligente, gostosa. Aí minha mãe comprou um banquinho na feira para mim poder subir nesse banquinho e usar o fogão para fazer a comida deles. Então é o primeiro senso, chama-se responsabilidade. Se você quer muito alguma coisa, então você é responsável por ela, você tem a obrigação de cuidar dela. É você quem quer? Eu não, mas é você. Então isso foi me colocado muito cedo. Até porque eu brigava muito por causa disso. Eu queria e eu gostava, então nada mais justo. Então essa questão é muito importante, dessa questão de cuidar. E quando você aprende a cuidar de um animal, a gente tem que perceber que a vida ela vai te trazendo, que não é só apenas aquele animal. Aquela responsabilidade, aquele cuidado que você tem com o animal, ela vai ser transferida também para a sua vida, para as suas obrigações com humanos. A questão de respeitar a natureza, né? A questão é coisa básica, né? Não vamos desperdiçar a água. Isso é muito importante, mas é piada, né? É o agrupamento de responsabilidades que você tem e que você vai ter que cuidar. Então isso começa sim com o zelo dos animais. Lá em casa mesmo, eu tenho um filho hoje de 14, fez 14 anos, desde pequeno, desde neném, né? Então eu sempre ensinei a ele, vai lá, troca a aguinha do cachorro. Agora é a hora da ração, vamos cuidar, né? Então aquela coisa, você também tem que fazer. Ah, não, mãe, eu quero um gato, ele é gateiro. Eu amo gato, eu quero gato, tudo bem, ótimo. Mas quem cuida do gato então é você. Né? Quem cuida do seu dever da escola é você. Então você tem que, os pais eles têm que estar atentos, porque hoje é tanta tecnologia, parece que o celular nos ensina tudo, né? É muito bom, mas por outro lado também a gente deixa de ter aquela vivência que a vida vai nos cobrar um dia. Né? Então a gente tem que entender esse ciclo e dar essa oportunidade para que as crianças também aprendam com os animais. A questão afetiva, eu era uma criança com uma extrema dificuldade de lidar com outras crianças. E me tornei uma adulta também com dificuldade de lidar com adultos. Isso não foi pior, por quê? Porque eu aprendi com eles. Né? Hoje muita gente fala assim, hoje quem é a Lucila de 49 anos? É uma pessoa mais tolerante, é uma pessoa que tem mais empatia, é uma pessoa que pensa no próximo, não tento julgar de forma nenhuma. Porque, assim, quando a gente julga alguém, nós também somos julgados e nós também temos falhas. Então, eu procuro sempre entender o próximo. Eu nunca procuro acusar, desfazer, falar mal.
porque cada um tem sua história, eu não conheço a dela. Né? Então, isso é muito importante. Isso foi os animais que me ensinou a perdoar, a relevar, a se adaptar em vários ambientes, porque os animais são especialistas. Eu tenho uma briga, eu sei o que eu estou falando. Então, eu aprendo muita questão do instinto animal. Até quando eu fui me tornar mãe também, eu tinha muito medo, eu estava gestante, e aí eu falava para minha mãe, não vou dar banho no meu filho. Porque eu pensava, se eu der banho ele vai afogar na água. Eu falei, eu sou desastrada, eu sou meio assim. Mãe, eu não tenho coragem. Aí ela, né, falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, nossa, mas que vergonha. Você lida com bicho o dia inteiro. Você vê cachorro, gato parindo o dia inteiro. Você vive falando pra mim, explicando as coisas, até eu já entendi. Agora você vai parir o neném e não tem coragem de cuidar, e cadê seu instinto? Porque toda mãe tem instinto. Sim. E aí eu falei, gente, é mesmo, né? Então, a partir disso também eu fui pensando. Então, eu só tenho gratidão, né? A minha vida, tudo que eu sou, que eu aprendi, me tornei por causa deles. Eu falo isso. Fala do Baré pra gente. Ah, o Barezinho era um cachorrinho vira-lata, pra variar, né? Vira-lata, pretinho. E na época que a gente era criança, a nossa alegria era chegar domingo, comer frango de molho, arroz, feijão, essas coisas, né, de interior. E antigamente a gente não tinha, né, Coca-Cola todos os dias, nada disso. Então, o nosso refrigerante preferido, nosso sonho no domingo era tomar uma Baré. Conhece Baré? Ué, põe isso demais na conta aí. Na garrafa de cerveja? Isso! Aí tinha um rótulo. Não. Era naquela garrafa de cerveja, era envasado assim. Era o Baré. Tinha o Baré Cola e o Tutti Frutti, gostava do Tutti Frutti. E aí, quando eu peguei o Baré na rua, ele que me seguiu, né? E aí eu falei, gente, já sei. Como eu gostava muito dele, eu apaixonei por ele à primeira vista e eu amava Baré, então virou Baré, foi meu primeiro nome. E depois disso, acho que eu tenho nomes do mundo inteiro dos meus animais. Tá até difícil escolher nome, Não, né? nem sei mais. Chega lá e eu falo, nossa, o que eu vou fazer João agora? 1, 2, 3, 4. João I. João Tem que primeiro, começar a enumerar, assim, porque é tanto animal, né? Você começou levando pra casa, aí seus pais jogavam pra fora de casa e falou, não, eu vou cuidar, né? Aí você cuidava em qualquer lugar que dava pra cuidar. Na rua eles te acompanhavam pra escola e tal. Aí você falou que morava no interior. No interior, em Anicus. Quando você veio pra Goiânia, você não... eu acho que você não trouxe os animais. Ou trouxe os animais? Trouxe. Todos? Trouxe na bagagem. Quantos? Você lembra mais ou menos? Olha, quando nós voltamos, até o pato eu trouxe. Não, As galinhas também. periquito, mas era tudo assim, solto, né? Tranquilo. Mas eu trouxe meus bichinhos, acho que eram 5 ou 6. Trouxe gato. Eu pegava a gata que ia parir e botava dentro do meu guarda-roupa escondido. Ela paria dentro do meu guarda-roupa. Ninguém vai perceber que tem um gato parindo ali à noite. Pra vocês terem ideia, eu fazia isso porque eu falava não. Falei, não vai ganhar os neném na rua. Eu pensava, nossa, vai chover, enxurrada, vai levar, e passar uma coisa na minha cabeça. A gente só pensa no... É, só no lado mal. Tem um pessoal que não leva, né? Quando muda. Não. O que você acha que passa na cabeça, assim? Quais são os argumentos? Não é só irresponsabilidade, mais um argumento? Olha, eu lido com isso todos os dias. Eu recebo mensagens diariamente e olha que não é só uma ou 10. Olha, Lucila, eu tô me mudando para uma casa menor e eu moro de aluguel. É a primeira desculpa, aluguel. E o dono não aceita os animais. Olha, Lucila, eu vou me mudar para uma casa menor, uma kitnet, porque assim, meu marido perdeu o emprego. A gente já passou a ouvir isso muito depois do Covid, passou aquela bomba do Covid. E assim, é igual eu falei pra vocês, eu sempre tento conversar, entender as pessoas, porque realmente todo mundo passa por um momento difícil, por um momento de crise. Às vezes o que eu acho certo pra ele já não é tão certo. Então a gente procura entender primeiro o que está acontecendo. Mas eu posso te garantir que 80% dessa questão de se mudar e não levar o animal, realmente é que a pessoa às vezes ela cansa,
não tem dinheiro, não quer mais e quer transferir aquela responsabilidade que um dia foi dela, né? E aí já é ruim, já é triste, porque eu fui uma pessoa que morei praticamente a vida inteira de aluguel. E a vida inteira eu tive muitos animais na minha casa e eu nunca escolhi um imóvel que a pessoa falasse pra mim assim, ah não, aqui não pode cachorro. Eu falei, então aqui não me cabe. E eu posso ser sincera que eu nunca tive problemas. Sempre consegui alugar locais que permitem os animais. Então, primeiramente é uma questão de irresponsabilidade, de cansaço, financeira também, mas é aquela falta mesmo do amor, de compromisso. Porque eu falo assim, gente, o animal, ele é seu, ele é como se fosse seu filho. Ele é a sua responsabilidade, ele é uma vida, então você tem que levar essa vida com você. E tem afetividade no animal, né? Sim. Tem a questão, eles amam. Eles não querem saber quem você é, nada. Eles querem saber que é você que eles querem. Não importa absolutamente nada. Mas isso não é, né? Não é, a nossa parte não faz isso com o animal. Nossa parte abandona. E abandono é um ato covarde e de irresponsabilidade, que infelizmente tem muito a ver com a característica social e moral do nosso país. É um reflexo dela, né? Então, esse reflexo, ele também pertence à família. Se abandona crianças, se abandona animais, se abandona pais que precisam dos seus filhos, né? Porque os idosos, nossos pais, eles chegam numa idade que eles viram nossos filhos. E eles são abandonados, né? Abandonam uma planta para morrer. Então, infelizmente, faz parte mesmo, eu creio que até de uma questão social e moral. E essa tendência ela tem aumentado, né? Essa questão da não responsabilização. E também é uma coisa que começa cedo, né? Uhum. Essa questão da responsabilidade. Né? As crianças, hoje em dia, elas não têm responsabilidade com as pequenas coisas. Elas não aprendem a ter responsabilidade com as pequenas coisas. Por exemplo, cuidar do seu próprio quarto, às vezes cuidar da sua própria roupa e cuidar do seu bichinho de estimação. Cresce uma pessoa egoísta, egocêntrica e que também não tem, né, afetividade por nada. Então é muito fácil você descartar. E aí entra a tendência de você transformar o animal num utilitário, num objeto, né? Que também entra essa questão. As pessoas veem muito o animal como, não como um ser em si, que sente dor, que sente amor, que sente afeto, mas eles veem o animal como um objeto que você adquire, e aí vem essa questão do... Quando você precisa, por exemplo, adotar um animal, que é um vira-lata, a pessoa, olha, não tem espaço na minha casa, eu não tenho condições de ter, não sei o que, daqui a um mês... Você tá falando de mim, Rita? Falando de você. Porque você mandou mensagem pra mim essa semana, eu vou ler aqui a mensagem. Morei em apartamento, ela falou, fica com 15 gatinhos, Thiago, rapidinho. Eu falei, Rita, não dá, é um apartamento. Não, mas eu falo assim, e aí no mês seguinte você vê a pessoa com um poodle, com um pug, com um cachorro de raça, que antes ela não tinha espaço. Porque assim, eu não tô falando da pessoa, todo mundo sabe da sua vida, né? Se você vai ficar com o animal para cuidar mal, é melhor você não ter, eu acho assim, eu penso assim. Mas assim, é essa questão do você escolher. Se eu gosto de animais, não interessa como ele é. Se ele é peludo, se ele não é peludo, se ele é bonito, se ele não é bonito, se ele custa caro, ou se eu peguei na rua. Eu vou ter afeto do mesmo modo, né? E um vira-latinha bem cuidado, vira lorde, fica bonito, não fica? Né? Então, essa questão da objetificação do animal, isso acontece muito, né? Nós vivemos, eu falo assim, planeta, em que as pessoas, elas buscam muito o exterior, né? Hoje, você tem que buscar a perfeição física, a perfeição do rosto, nós temos que ser elegantes, bonitos, a harmonia facial, a harmonia do corpo, nós temos que ter um bom carro, um carro da hora, é tudo muito para fora, né? Isso também reflete nos animais, que a gente chama os cães de raça. E às vezes a pessoa e eu falo, a grande maioria, muitos não tem condições, mas eles querem participar desse ciclo. Para eu ser aceito,
eu tenho que ser bem visto. Então, são todos os detalhes. Eu tenho que ser bonito de corpo, de rosto, tem que ter cabelo, tem que ter um animal bonito para me desfilar na praça, quando eu vou e coisa e tal. E assim, é muito vazio isso. Né? Porque aquele animal, ele vai lá e rala 2, 3 meses, compra uma determinada raça que está na moda. Mas aí quando chega a hora de vacinar aquele animal, não vai vacinar. Nossa, eu já gastei demais, já comprei ele. Quando chega na hora de comprar uma ração boa, que aquele animal exige, ele não vai ter dinheiro. Aí o animal adoece, ele vai lá na rua, joga ele lá na rua, trabalha mais 2, 3 meses e vai comprar um novo. Então a gente pode perceber que existe um aumento hoje, não só de vira-latas na rua, mas de cães de raça. É muito. O que se abandona? Eu acho que uma raça que se abandona demais, que as pessoas têm que se atentar, né, é o Chow-Chow. Porque ele é uma raça que tem um temperamento muito difícil e ele é caro. Shih Tzu. Shih Tzu já é até uma raça bem popular, vamos dizer. Substitui o Poodle, né? Exato. Mas ele requer cuidados excessivos. Então se abandona muito. O que tem de Shih Tzu abandonado? Quando eu vou pegar um Shih Tzu, eu falo, é o olho. Eu nunca errei. O problema é o olho, né? O olho tá pra fora, o olho tá pra dentro, ou tá cheio de bicho, ou tá cego, alguma coisa. Então, essa questão, né, de se autoafirmar. E eu acredito que a família brasileira, ela tem que começar a introduzir dentro dos seus lares, não essa autoafirmação, mas a autoafirmação do amor, da caridade, de fazer o bem. E o que é fazer o bem? É você abrir mão de algum desejo seu. Eu quero muito um cachorro lindo, perfeito, mas eu vou pegar o cachorro que, tadinho, o mais feio, o que mais precisa. Por quê? Porque o amor é igual. Eu costumo falar, o amor não tem preço, o amor você conquista. Você não pode botar valor naquele dia. Não existe isso. Então isso é muito sério. As pessoas, as famílias, elas têm que começar. Não, mas eu amo um York. Ótimo. Mas procura adquirir aquele York de forma de adoção, de ganhar. E se você tem um cão de raça, que algum dia você já comprou, mude o seu estilo hoje. Vai lá e adote um também para que sejam os melhores amigos. Né? Tem um jardim florido dentro da sua casa, tem um gato de rua, um gato do jeito que você quiser. Porque, gente, tem que ter. São valores. Aí os filhos crescem, né? Os pais ficam revoltados. Esse menino não gosta de mim, esse menino é rebelde, esse menino... Nossa, ele não me obedece, esse menino é egoísta, esse menino é isso. Mas esse menino é o fruto daquilo que você plantou na vida dele. Meu pai não é de raça, né? De raça é o pai que mora lá na aldeia do Vale. Meu pai não mora e acaba transferindo isso, né? Eu lido com adolescentes e crianças todos os dias e dá pra entender realmente, né? Quem atribui valor às coisas assim, né? Meio Kiko, né? Uhum. O meu é um Shih Tzu, o seu não é. O meu gatinho é esse, o seu não é. E realmente é comum. Eu ia falar dessa objetificação, Rita, você já atravessou aqui. Eu sou dessas. Eu vi que você leu aqui, você não trouxe você não trouxe as observações. Eu vi, eu tô te roubando do Thiago. Eu vou falar alguma coisa, se eu estiver muito errado, eu peço que você me corrija. Quando a gente fala que hoje o animal da moda é um Shih Tzu, nós temos um outro problema, né? Que é a manutenção das fêmeas em cativeiro para reprodução. Porque quando era de Poodle, a gente via Poodle para todos os lados, né? Exato. Aí hoje é Shih Tzu, a gente vai esperar a próxima remessa e o que é feito com esses cachorros. Existe esse problema chega para você de forma recorrente, assim, fêmeas em cativeiros para reprodução, para venda na Feira da Lua, na Feira do Sol, no Instagram diretamente, em pet shop? É uma realidade muito triste, porque as pessoas, elas veem aqueles filhotinhos fofinhos, lindos, realmente maravilhosos. Só que eles não têm noção que existe por trás daquele filhote. E existe um verdadeiro crime, para mim é um dos piores crimes, principalmente ligado à causa animal. O meu trabalho, ele gira muito em torno também, juntamente com a Polícia Civil, a Guarda Metropolitana, em questão de trabalhar as denúncias de maus tratos em Goiânia e em Goiás também.
E a gente sempre procura acompanhar, inclusive eu fui a primeira protetora mulher a dar voz de prisão, né, como pessoa física que presenciou um crime de maus tratos em flagrante, né? E depois disso meu trabalho nunca mais parou nesse sentido. Então eu me tornei referência nessa questão. E chega muito pra gente essa questão de cães em cativeiros, fêmeas, e já fiz resgate, inclusive, de fêmeas que nunca viram a luz do dia. Que quando você pega e coloca, às vezes, para tirar daquele local insalubre, escuro, fedido, um ambiente horroroso, elas gritam de dor, porque elas não são acostumadas com sons. Pelo, bicheira, é algo assim terrível de se ver. Muito triste. Eu acho que deveria até mostrar mais para as pessoas que elas estão comprando o fruto de uma tragédia, um fruto da dor. Porque aquelas cadelas, quando elas param de reproduzir, ou pela doença ou pela idade, elas são sacrificadas de todas as maneiras. Principalmente levam-se em alguns lugares, né, para que haja aquele sacrifício. Ou então são deixadas para morrer mesmo doente, gemendo de dor, ou jogada em um lote qualquer. É bem complicada essa situação, né? Então é uma situação que ela existe, ela é real. Depois que a gente começou com esse trabalho, a gente percebeu que muitas pessoas ficaram com medo, né? Começaram até a melhorar o próprio ambiente. E dali saiu uma guerra, né, entre esses criadores e os protetores. Mas é o que eu costumo falar, né? A gente não adquire uma vida para amar vindo de uma tragédia, de uma dor dessa, por causa de dinheiro, né? Útero de animal não é emprego de ninguém. Acho que tem outros meios. Eu vou falando, se vocês não falaram, eu vou falando. Eu tenho duas questões aqui, já pra gente puxar. Você falou que existe, parece que um inimigo, né, comum, que é quem ganha dinheiro com isso. Já foi ameaçado de alguma forma? Recebeu mensagens anônimas ou diretas? Olha, todos os dias? Quem vê a causa animal não tem noção o que ela é por trás. Todo mundo acha que é tranquilo, bonitinho, babá. Não, a causa animal é um peso muito grande, porque existe interesses econômicos por trás dela, com várias modalidades que incluem os animais. Eu já fui ameaçada de morte mais de 100 vezes. Já sofri várias tentativas de agressões, já sofri e ainda sofro ameaças veladas, importunações, de todos os tipos, de todas as formas. Inclusive, depois que eu adentrei a política, piorou muito mais, porque você passa a se tornar uma pessoa pública e exposta, de fácil acesso, vamos dizer assim. E a gente é muito ameaçada, muito. Eu, falando da minha pessoa, eu tive até que dar um tempo nessa questão de dar flagrante, ir atrás de maus tratos, de ver a pessoa presa. Nós temos aí mais de 48 prisões, né? Porque chegou uma hora que eu falava, se eu continuar eu morro, eu fico sem família e sem filho. Então eu tive que dar um time mesmo, até para poder respirar, porque você vai levando uma vida assim muito intensa e é difícil, né? A gente é mulher, tem família, tem filho, tem pai, tem mãe, tem uma vida pública agora também, então é meio complicado. E para mulher, antes de entrar até para política, eu não acreditava nesse trem de feminismo, essas coisas, não, porque eu sempre fui muito, né, como se diz. E depois aí eu comecei a sentir na pele algumas coisas, esse peso de ser mulher. Ser mulher também é um peso. Você é tudo em dobro, em triplo, sei lá. E essa questão da ameaça de morte, eu tive que mudar de residência 4 vezes.
Hoje, onde eu moro, eu não passo o meu endereço, é um lugar bem, né? O meu filho não pôde frequentar a escola por um ano, ele teve que estudar em casa, por não poder sair de casa por causa de ameaças. Os meus pais tiveram que mudar de Goiânia para o interior, porque inclusive até a casa da minha mãe também estiveram lá, enfim, foi uma situação muito desagradável, em que eu não podia mais permitir aquilo. Então eu passei uns 2 anos da minha vida totalmente voltada, ligada nessa questão. A gente não podia fazer o mesmo trajeto todos os dias. Eu ando com segurança, teve uma época que eu andei com bastante segurança mesmo, inclusive aí com a GCM também fazendo a minha segurança. Eu não poderia, eu deixei de ter uma vida social, de ir em lugares. Quando eu ia, eu tinha que ir também com reforço, porque até onde eu ia tinha pessoas, né? Tive ameaças também de políticos, inclusive ameaça de tribuna a nível nacional, né, que repercutiu muito. E é o preço que se paga. Porque quando você quer fazer o bem... Tem um monte contra, né? Eu falo que hoje o Brasil é muito distorcido, né? Você vai fazer o bem, você trabalha para o bem, você é mais perseguido que um bandido. E menos protegido que um bandido. Parece que até que você tá fazendo a coisa errada, né? Porque você é tão perseguido. É. Mas, gente, como assim? Você tentando ajudar os outros, você é perseguido desse jeito, sofre todas essas coisas. Mas você fica até sem entender, né? Assim, gente, não tem sentido. É porque pra você fazer o bem hoje em dia, você infelizmente faz o mal para muitos que não querem o bem. Então você acaba... É porque tem muita gente que ganha com o sofrimento. Tem gente que lucra com o sofrimento. E lucra. E aí você entra... Se o Pedro quiser denunciar, e hoje ele não vai denunciar para vereadora nem para a protetora Lucila, ele tem um disque de denúncia de maus tratos, direto com a Polícia Civil, Guarda Municipal, como que funciona essas denúncias? A DEMA, ela tem um núcleo hoje voltado, né? Nós temos aí uma delegada e agentes que são voltados para crimes de causa animal em todo o estado de Goiás. Então eles disponibilizam de um e-mail, você pode estar enviando, né? É bom assim se atentar que quando nós fazemos uma denúncia de maus tratos, essa denúncia ela tem que ter provas, porque a polícia não tem como ir se não tiver um indício. Então você tem que gravar vídeos, fotografar, ser bem minucioso para que você entregue todo esse material, né, à polícia. E às vezes você pode ir na delegacia do bairro também, que eles recebem, né, e eles encaminham isso aí, investigam, para que eles possam ir até o local. Vou puxar o gancho, né? Um dos grandes empecilhos que a gente tem hoje para denúncia, eu acho que é justamente isso, a questão das provas. Porque o fato de você coletar as provas, ele já te põe em risco, né? A pessoa que encabeça a denúncia... Foi meu vizinho. Exato. E aí você filma, por exemplo, você está filmando do muro da sua casa, dá para ver que é você. Então, assim, eu acho que é uma das coisas que também dificulta, porque nem sempre você pode coletar essas provas, porque não é o seu ofício também, você não é o investigador, você não é, né, o policial armado, né? Se acontece alguma coisa ali, você vai ter que mudar de casa também. Isso aí é um grande empecilho, mas, por exemplo, a primeira prova que você capta, né, para enviar, geralmente ela não é exposta. Porque se existe ali já uma comprovação de crime de maus tratos, quando a polícia chega, né, ela mesmo já vai verificar e já vai autuar. E aí abre-se um inquérito, uma investigação, uma cariação, né, mas é importante, é muito importante, mas é pesado, porque eu vivo isso. Né? As pessoas elas me mandam as provas, a gente já tem noção de que aquilo ali é um ambiente que constata sim, porque as pessoas também têm que entender que não é só um ponto que leva à prisão do suspeito, são vários, né? O cachorro do meu vizinho está amarrado. Não é só isso, né? Mas não é só isso, por exemplo, ele está amarrado, mas ele está gordo, está com água, tá com comida, o ambiente está limpo.
Então, qual que é o papel ali da sociedade, da polícia, de nós protetores? Irmos até aquele local e orientar aquele tutor que a corrente é crime, mas não dá cadeia. Né? Porque o brasileiro, ele adora uma corrente, né? Todo cachorro, vamos prender, vamos prender. Então, muitas pessoas ainda têm esse costume. Não, mas não tem nada a ver, não. O cachorro, eu prendo ele de dia e solto à noite. Se ele estressa de manhã, de noite, ele corre, ele brinca, né? E cria aquela rotina que é estressante para aquele animal, mas para ele é normal. Então, cabe a orientação. Outra coisa que a gente recebe muito, nossa, absurdo. Eu acredito que a delegacia também recebe muito. Olha, o cachorro do meu vizinho chora demais. Tem algum problema com ele? Eles devem amarrar esse cachorro, esse cachorro está defiando. Mas a pessoa, ela está mais chateada com o latido, o incômodo que aquele animal causa para ela do que propriamente dito que é mostrado. Daí você chega lá para verificar, o cachorro é mais bem tratado que você e ele chora de saudade do dono. Ou porque ele tem uma característica, ele é mais imperativo, ele gosta de latir, gosta de pular. Ou porque é um cachorro que late. Exato. Porque os cachorros latem. Moça, é um gato, vai miar. Se fosse um gato, né? Ou às vezes você chega numa casa, numa residência de uma pessoa carente e você constata que aquela pessoa não tem nem alimento para ela. Então é uma situação que você tem que tratar o animal e o humano. Então as pessoas, elas têm que começar a entender o que é crime de maus tratos. Qual que é essa responsabilidade? O que leva à prisão? Então, são várias vertentes. Então, você tem que entender essa questão. Lucila, aí eu quero puxar outro gancho também. Porque aí nós fazemos um podcast, ele é da escola. E aí eu queria puxar o gancho para a responsabilidade escolar nessa questão. Que a gente está falando de orientação. Né? Essa orientação ela pode partir com campanhas que venham do governo também, mas a gente também pode ajudar de alguma forma nessa questão de orientação, né? E a participação social faz parte do nosso projeto também, envolver os alunos nessa questão. Então, de que forma você acha que a escola e os ambientes escolares podem ajudar nesse sentido? Porque a gente sabe, sim, que são ambientes que também aparece bicho, aparece gato, aparece cachorro. E aí, qual que é a medida que o ambiente escolar tem que ter para também auxiliar nessa orientação, né? Para a vida adulta, para a vida... a primeira coisa que a escola tem que fazer, por exemplo, é uma situação comum demais, mas graças a Deus tem mudado. Nossa, apareceu um gato aqui dentro da escola. Antigamente falava assim, pega esse gato e joga ele longe daqui. Joga ele longe. Pega uma roça, só com esse gato daqui. Que exemplo que você está dando? Aquilo que era para ser a sua responsabilidade, mesmo que seja momentânea, vamos acabar com ela logo? Da pior forma. Né? Então você está transmitindo esse ato de irresponsabilidade, vamos se livrar do problema rápido. E ninguém se livra de problema rápido na vida, não. Nós sabemos disso. Então a primeira coisa que tem que acontecer, animal adentrou. Nunca proíba de se alimentar um animal, porque isso é tão comum, gente. Não dá comida para esse bicho não, porque senão ele não vai sair daqui mais não. Não põe água não, porque senão todo dia ele vai vir comer e vai beber água aqui dentro. Não, primeira coisa, não proíba. Não, nós vamos dar água, dar ração, mas nós vamos procurar um meio de retirar esse animal em segurança. Mas nós vamos tratá-lo bem enquanto ele estiver aqui na nossa unidade. O que é? Procurar os meios cabíveis. Hoje, Goiânia e Goiás é muito precário. Não existe políticas públicas voltadas, mas nós temos ONGs, temos a questão de desenvolver uma adoção dentro da escola. Gente, alguém pode adotar esse animal? Porque a gente não achou onde levar. E ao mesmo tempo também a gente não pode sumir com esse animal. Agora ele é problema nosso, ele é responsabilidade nossa, ele está conosco, com a nossa direção e com os alunos também. Vamos fazer uma campanha para divulgar, né? E vamos achar um dono para ele, e o dia que ele for a gente faz uma festa, bate palma, entendeu? Procurar meios de trazer essa responsabilidade, essa solução também, para que todos participem, né, dessa questão.
Então, eu acho que a principal, porque tudo tem jeito, tudo tem solução. Não adianta você ver aquele animal como um único problema, não. Aquele animal pode ser um aprendizado para você e para todos que estão à sua volta. Então, é aquela questão de você pensar mais, criar mais e mais além, evoluir mais. E não fazer daquilo que poderia ser um problema, mas sim uma solução e uma forma de você ampliar os seus horizontes. Porque aí você vai estar demonstrando para os seus alunos que quando ele pegar um problema, ele já não vai ver aquele problema como, não, peraí, tem solução, tem como você inverter. É aquela, né, antigamente o povo falava assim, o que era maldição vira bênção. Né? O que era para ser ruim vai ser bom. Vai ser bom. É isso que a gente, é o transformar. E o mundo está precisando disso. É transformar. É ultrapassar, mas de forma certa e correta. E a gente meio que coloca na mente, igual a gente está falando, né, da questão dos alunos e tudo, meio que você coloca na mente dos alunos que, por exemplo, o problema, a gente não se livra do problema e sim a gente resolve ele. Isso, exatamente. Né? E tipo, aí a gente já coloca em várias questões, né? Não só uma questão, por exemplo, de animais e tudo, mas em questões escolares também, né? Em questões de casa e tudo, e isso pode refletir em vários pontos. E hoje a gente pode ver que nas escolas, eu falo isso por experiência, né? Porque eu sou mãe. A gente pode observar que hoje em dia os alunos, tantos problemas, tantas dificuldades. O meu filho, por exemplo, ele tem TDAH. E eu nem sabia o que era isso na época. E ele não conseguia... ele teve vários diagnósticos, mas enfim, só fechou com 10 anos e ele ficou só com o TDAH. Mas ele de 6 para 7 anos, ele não sabia ler e escrever, ele não sabia diferenciar o A do O. Você falava que letrinha é aquela, se era o A ele falava O e era convicto que era o O. E aí ele teve outras problemáticas, aliás várias, e eu fui procurar saber o que ele tinha, né, de que forma, fazer diagnóstico, e tem isso, tem aquilo. Eu falei, não, ele tem problema? Tem. Porque tu não vai resolver esse problema, mãe. É pra sempre, mas ele pode melhorar, ele pode se adaptar? Pode. Eu falei, então beleza. Aí sentei com ele e falei, você tem uma probabilidade de ter isso, mas não faça disso sua muleta. Agora, complicou sua vida. Em qual sentido, mãe? Eu falei, você vai ter que estudar umas 10 vezes mais que o outro aluno. Você vai ter que forçar, ter atenção, que você não vai ter. Mas vai ter que ter, você vai ter que aprender. E pra isso você vai ter que ter um psicólogo, fonoaudiólogo. Ih, mãe, mas aí como é que faz? Eu sou burro, né? Eu falei, não, você não é burro, não. Onde ele chega, eu sou burro. Falei, pelo contrário, você é tão inteligente, não coube quase nada da sua mente. Então agora você vai ter que enfiar tudo pra dentro e pra fora. E aquilo pra ele foi normal. Entendeu? E aquilo pra ele era tão normal que ele sofria bullying. Ele sofreu um bullying violento. Um bullying, sim, que prejudicou ele. Não foi o TDAH, foi o bullying que ele sofreu por causa disso. Porque como ele não sabia, aí os amiguinhos caíam em cima. E então eu tive que transformar, passar para ele essa responsabilidade. Olha, você realmente tem uma debilidade, mas isso não vai te impedir de nada. Pelo contrário, vai te tornar mais forte, porque você vai ter que trabalhar muito mais, você vai ter que se esforçar muito mais, então você vai ficar muito melhor. E graças a Deus que você teve isso agora, que você é pequeno, porque todo mundo tem problema, ou agora, ou no meio, ou quando for adulto, ou na velhice, então você vai criar forças. Então eu fui trabalhando isso nele. Eu trabalhava isso nele, ele trabalhava isso nos amiguinhos. Porque ele falava assim, não, eu tenho TDAH. Não, eu tomo um remédio, tarja preta. Então aquilo pra ele foi normal. Naturalizou pra ele, né? Não foi um empecilho. Tanto é que eu fiz ele repetir de ano, eu mesmo que quis, para que não causasse ainda mais prejuízo, né? E no outro ano, que o médico falou que ele ia aprender a ler com 11, 10 anos, que isso era normal, eu falei, tudo bem, vai ser no tempo dele, né? Mas ele vai, não me interessa. E ele ganhou como primeiro da classe. Ele aprendeu a ler, a escrever, ele fez uma dissertação de um texto sem ler, sem nada, ele deu aula,
que emocionou todo mundo e assim ele deslanchou. Tem problema? Tem de aprender? Tem. Mas eu sempre falo para ele, você é capaz, você é forte e agradeça a Deus por isso, porque isso aí que está te moldando para que você seja um adulto muito melhor. Porque você já vai sofrer tanto. Porque a gente não pode livrar as pessoas das dores, a gente não pode livrar das frustrações. Não, a gente não pode. Os pais têm que aprender isso, porque quando eles crescem, eles vão achar tudo tão fácil que a partir do momento que vai ser difícil, porque eles não vão ter coragem de encarar aquilo, não vão ter força, eles não foram treinados por isso. É onde vem, hoje a gente fala da depressão infantil, da depressão de adolescentes, de adultos, né? Então você tem que encarar um problema, a dor, ela tem que ser momentânea, mas ela tem que passar, ela não pode fazer parte da sua vida, né? A dor é igual uma cicatriz, ela cicatrizou, você vai ver ela todos os dias, mas ela não vai doer mais, mas ela vai te trazer sua lembrança, mas doer ela não vai. Então é assim que a gente tem que passar a vida, né? Que é assim. Eu falo demais? Não, ótimo. Vocês estavam falando do problema, né? De se livrar do problema, as pessoas não sabem lidar com isso. Aí você tocou em um negócio que eu gostaria de falar, assim, você falou de políticas públicas, né? Uhum. A gente tem poucas políticas públicas efetivas para os humanos, né? Então, partindo desse pressuposto, eu entendo também que a gente tem poucas ou nenhuma política pública para os animais aqui no estado de Goiás. Você pode falar um pouco disso pra gente? Posso sim. A causa animal é uma causa nova, vamos dizer assim, na mídia, no intelecto, né, no geral. Mas ela é uma causa super antiga, na prática, na vivência. E é uma causa extremamente invisível e necessária e que é sofrida, ela precisa. E o que acontece? Quando existe uma causa social que não tem um amparo político, quem acaba amparando é a sociedade, né? Porque nós gostamos, no nosso dia a dia a gente gosta de se envolver, gosta de militar em algo, né? E tem pessoas apaixonadas pelos animais. Então, essa causa, ela pertencia 100% à sociedade, através das pessoas civis e também ao terceiro setor, que são ONGs, né? E aí, quando surgiram as ONGs, continuaram desamparadas da mesma forma pelo poder público, trabalhando juntamente, mais uma vez, com a sociedade civil. Por quê? Porque não existia um representante na política, né? Porque o que é ser um gestor público? É ser um representante do seu povo, da sua cidade, do seu estado e da sua nação. É sanar a necessidade, né? É cuidar do bem-estar e estar melhorando a qualidade de vida dessa dar nação. Dar voz, né? Isso, dar voz, exatamente. Os animais não têm voz, não sabem falar, só late. Então surgiu aí a sociedade civil, né, se juntando e dando voz a esses animais. E nada mais justo do que essa voz partir para dentro da política, porque a política jamais iria se atentar à causa animal, porque já é uma causa discriminada. A não dignidade de gente, bicho não, tenha santa paciência. É o ser humano que precisa. O animal não precisa não. Dá ali um resto de comida, uma aguinha lá, tá bom, deixa o bichinho ali. E não é dessa forma, né? No começo eu falei que o mundo ele transforma e evolui. Então a necessidade de antes, que não existia anteriormente, hoje ela existe. Por quê? Porque nós não damos pra frente de qualquer jeito, nem que a gente for atropelado ou com as próprias pernas, mas o mundo ele vai. E a partir do que ele vai, ele se transforma, ele se recicla, existem outras necessidades. Então a causa animal, em Goiás, que é um estado totalmente ruralista, agropecuário, a gente tem que lembrar e trazer isso à tona, que é muito importante. Por quê? Não é só em Goiás. Goiás é um estado que tem uma
né? Ele move uma economia nacional, que é nada mais justo. Mas se a gente vê lá na Câmara Federal, a maior bancada que existe lá dentro é a bancada ruralista. Por quê? Porque eles lutam, defendem com unhas e dentes e fazem políticas públicas para que o agronegócio gere cada dia mais renda, cada dia mais contribua com a economia nacional. Mas você não vê. As bancadas estão começando agora timidamente a surgir, não só lá no... Porque precisa de dinheiro também para criar uma bancada. Precisa de Talvez dinheiro. por isso a bancada ruralista seja muito grande. Muito grande, mas ela não começou grande. Ela começou pequena, mas ela começou a se organizar, a se agrupar, a se dar as mãos. É errado isso de maneira nenhuma. Pelo contrário. Mas por quê? É onde eu te falei que a política, que o social, as bandeiras sociais, as necessidades sociais, elas têm que ir até a política. Porque a política, ela chega num ponto que ela já não conhece tanta necessidade. Ela já não luta tanto. Porque ela vai engordando as bancadas, engordando as ideologias próprias que existem ali. Que é a habitação, saúde, segurança. Pauta de eleição. Pauta de eleição, antiga, defasada. Mas ela é forte. Então, vamos aqui para o Goiás. Goiás, absolutamente. E o que aconteceu? Chegou uma hora em 2018 que todo mundo veio atrás de mim. Vou falar um pouco da minha trajetória como um pequeno exemplo. Tá? E aí, Lucila, você tem que entrar na política porque já chegou uma hora que a gente enxuga gelo, que isso é muito normal a gente falar no meio, né, da causa. Vai. Eu falei, Deus me livre. E aí o povo falou, não, mas aí você tá sendo covarde, porque os seus animais estão bem cuidados. E os outros da rua? Ninguém dá conta. Eu falei, então eu vou entrar na política. Entrei e a minha primeira candidatura foi a deputada estadual. Não tinha noção de absolutamente nada. Grande já, né? É grande. E aí eu obtive uma vantagem de votos muito boa, foi 11 mil, sem dinheiro, sem nada. Eu fiz campanha no meu abrigo, era uma comédia. Eu vi a campanha. Eu ia pedir voto, o cachorro me derrubava, eu com o celular era tão simples. Eu lá no chão, com aquele tanto de cachorro na garrafa, volta! E falei, sai daqui, menina. Falei, gente, volta em mim. E aí foi uma bênção, né? Daí eu falei, cara, poxa. Falei, já sei. A causa é grande. A causa é grande, eu vou. O povo tá chamando, o povo tá pedindo socorro. E aí eu fui pra vereadora e fui a mulher mais votada do estado de Goiás e a terceira de Goiânia. Eu demonstrei aí que a força existe, que ela é real. Mas não pense que foi fácil. Não foi fácil, porque mesmo eu entrando na política, para mim adquirir o meu espaço foi com muita luta, com muita briga, com muitos erros, mas foi com muita força, foi com muita dedicação e eu falei, é para mim, eu vou pegar e eu vou devolver isso para os animais. Quando eu entrei, é até engraçado, porque não tinha nada. E eu já entrei com tanta coisa para fazer, eu falei, o que eu vou fazer primeiro? Aí eu parei um pouco para respirar, eu falei, primeira coisa, eu não vou ficar criando leis para guardar em gaveta e não ser utilitário. Então, a causa ela tá tão desesperadora que eu tenho que fazer algo na prática para começar a socorrer os animais, na prática. Eu já tenho uma característica de praticidade, é minha mesmo, da minha pessoa, eu gosto de fazer. E aí eu falei, vou começar ajudando ONGs. Vou começar ajudando ONGs. Foi um desastre, desculpa falar, porque ninguém queria se regulamentar e você não tem como colocar um dinheiro público se aquilo não tiver com os documentos, com toda a legalidade prevista para que haja uma prestação de contas, porque é dinheiro público. Lucila, aí fazendo esse gancho, eu vi um vídeo seu realmente falando, né? Você estava falando que você estava ajudando o pessoal a se regularizar, porque não teria como você ajudar
se eles Isso. não tivessem isso. Coloquei o meu gabinete à prova. Né? E o que precisa para a gente regulamentar uma ONG? O que impede primeiro? O que impede primeiro Ótima essa regulamentação? pergunta. Ótimo. Força de vontade, falta de conhecimento, os dois? Não. Não é falta de conhecimento, não é nada disso. Eu até entendo essa parte. Quando eu comecei com esse trato de ajudar a ONG, porque eu tenho ONG, então a primeira coisa que eu quis foi ajudar. Eu já sou regularizada desde 2016. Mas quando você chama esse público de ONGs protetores como eu, a primeira coisa que dá é medo. Ah não, se eu me regularizar, a primeira coisa, vai ter fiscalização, vai começar a inchação de saco, eu tenho que fazer tudo. É um trabalho. Tem que gastar mais. E as pessoas vão falar assim, ah não, aquela ONG já recebe verba pública, eu não vou ajudar ela não, vou ajudar aquele que não tem nada. Então ela tem aquele medo de ficar desamparada. Porque o poder público realmente não vai ajudar 100%, ele é um amparo, ele teria que ser um braço para aliviar aquilo ali e trabalhar em favor para que ela se mantenha e trate seus animais bem. Era na isso. realidade seria um braço. ofício do Isso. poder público, É um que a gente ofício. está ajudando, né? Isso. Porque- Nada mais justo que o poder público interferir e apoiar aquilo ali de forma financeira. Que o cachorro não come de graça, Exato. né? Então, esse é o primeiro foco. É o medo realmente das pessoas não doarem mais. É o medo de se gastar mais, porque a partir do momento que você regulamenta uma ONG, você tem que pagar, você tem que ter advogado, você tem que ter um contador, você tem que ter prestação de contas. Estrutura física. Você passa a ser, sim, monitorado, fiscalizado. Existe uma série de exigências. Mas, por outro lado, também você vai receber verba pública para que aquilo tudo que esteja sendo pedido a você se forme, se realize e ali você possa tratar seus animais bem melhor. Entendeu? Então, as pessoas não querem isso. E é caro. Porque a parte que eu faço dentro do meu trabalho ali, legislando, é fornecendo a parte de advogados, criando a ata, toda a documentação, a assembleia, mas os custos adicionais, eles pertencem ao próprio protetor, né? Cartório, a pagar as taxas, que não é isenta. Essas taxas, elas são municipais e estaduais também, né? É exigido o RT, um responsável técnico pelo abrigo, que também é pago. Então, por outro lado, também eles têm esse medo. Não, minhas contas vão aumentar muito mais. Se hoje já está difícil para mim, mas vale a pena. É um momento que você passa mais apertado, coisa e tal. Tanto é que nós temos aí, eu consegui ajudar um único abrigo, que é a DARPA, né, que é o abrigo dos animais refugiados. Já é o 2º ano consecutivo, a gente passa a nossa emenda de R$80 mil para que eles possam pagar todo o tratamento clínico dos animais deles. É suficiente? Não. Mas, por exemplo, eles arcam aí com a dívida de 100 mil, a gente encaminha 80 através da prefeitura, né, do nosso trabalho, e ali já ajudou muito. Mas por quê? Porque eles correram atrás, porque quando a gente foi atrás, eles se dispuseram, eles passaram 8 meses arrumando documentação. Mas elas conseguiram. Então hoje elas podem proporcionar uma maior qualidade de vida para os animais, uma ração melhor, entendeu? Então, e elas podem contar com o dinheiro. Elas podem. Que vem, não é incerteza de doação. Então é isso que eu tento explicar para as pessoas. E elas podem receber verbas, não é só minha. Por incrível que pareça, eu sou a única que faz esse tipo de encaminhamento de emendas parlamentar para uma ONG no estado de Goiás. Estado inteiro. No estado inteiro. Elas poderiam estar recebendo verba de deputado estadual. Quantas ONGs nós temos federal. Aproximadamente? A gente tem uma ideia? Tem isso catalogado? Hoje o Ministério Público está fazendo esse trabalho atuante, catalogando, visitando, buscando aprimorar, ajudar, interceder nessa questão. Eu acho que umas 25 que nós sabemos. Você está falando dentro da cidade de Goiânia? Dentro da cidade de Goiânia. E todas lotadas, né? Que surgiram da ausência do poder público. Completamente. E aí eu pegando outro gancho, adoro pegar gancho. Pegando gancho. Você quer ler aqui? Falou
Tá parecendo menino colando, tá? É assim, ó, não sai não, é menino colando. Você falou dessa questão do enxugar gelo, que é uma coisa que a gente fala muito. Quando a gente, como protetor independente, né, que a gente, né, não sou regularizada. Ela sabe quantos animais você tem? Não, um dia ela vai estar, tô brincando. Você sabe da história dela com animais? Ela tem alguns também. Tem, eu sei. Aí é o seguinte, a gente pega, castra, né? Só que pra nós, né, é o que a gente fala que é o enxugar gelo. Eu castro um, mas tem um que não castra e desse um vem 20, 15. E é isso que a gente fala do enxugar gelo. Porque quando fica muito para a sociedade nessa questão, a gente não dá conta. Que eu já falei naquele outro vídeo, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente faz isso e a gente ainda cuida dos animais. É o que a gente fala desse independente aí. E não é todo mês que sobra, não é toda vez que a gente tem e tal. Então eu não sou uma empresa, não sou uma instituição que está ganhando aí dinheiro todo dia para isso, né? Então, assim, é isso que a gente fala do enxugar gelo. E aí eu queria puxar a pauta da castração. Vocês conseguiram algumas castrações, bastante, né? No hospital público, né? Que foi Projeto idealizado por mim. Exato. E mantido através da Prefeitura de Goiânia e das emendas da minha gestão. Porque todas as minhas emendas, elas são 100% direcionadas, 100 não, mas 95% direcionadas ao suprimento do trabalho com a causa animal. Inclusive é uma das minhas bandeiras, né? A gente estava até falando que a primeira foi realmente nutrir as ONGs e a segunda questão é de socorrer esses animais. Como eu iria socorrer? Né? Então havia ali um centro de bem-estar que quando eu adentrei, foi a minha primeira visita como vereadora e eu adentrei no lugar e não estava funcionando, estava fechado. Eu já sabia, lógico, que ele foi inaugurado em novembro e fechou praticamente em dezembro. E eu falei, não, mas eu já tenho as paredes, eu já tenho o local. Pelo menos as paredes estão pintadas. E aí eu fui pra cima, falei, agora nós vamos fazer. E houve uma dificuldade, até porque quando você entra no mandato é muita coisa, né? Não é só eu, são 35 vereadores, é uma prefeitura, então eu fiquei um pouco assim, entrei, virei base, depois fiquei com raiva porque não me atenderam, aí eu fui pra cima. E foi uma época boa de aprendizado, porque foi a época que eu fui ouvida, que eu achei muito interessante, porque o prefeito Rogério Cruz, quando, mesmo eu batendo, cobrando, enfim, fazendo alguns escândalos. Eu vou lá na sua casa, vou levar todos os meus cachorros. Ele me ouviu, e me ouviu de uma forma espontânea. Não teve negociata, não teve nada. Eu acho que ele parou e falou assim, meu Deus do céu, eu tenho que ouvir essa mulher porque eu acho que ela vai morrer, alguma coisa vai acontecer. E ele falou... Ela vai soltar os cachorros. Chama ela atrás de mim. aqui. O que é que realmente ela quer? E eu sou rápida, prática, falei, eu preciso de um hospital público, urgente. E eu tenho esse lugar que não funciona. E aí ele falou, então nós vamos ter um hospital público de urgência. Em qual região fica? Fica no Jardim Balneário Meia Ponte. Ali... Hoje o hospital, ele fica muito interessante, onde eu te falei que a gente tem que transformar o que é ruim em bom. Foi o primeiro centro de zoonose de Goiânia, foi onde se matavam os animais, se sacrificavam eles. Desumildemente. A carrocinha. E hoje é o lugar que traz vida. Então tudo tem um propósito, a gente tem que ter essa percepção. E aí eu fui trabalhando com o prefeito Rogério Cruz, fui entregando as minhas emendas para este local. Com as minhas emendas foram construídas 2 salas de cirurgias, a adaptação para acolher esses animais de urgência e emergência, e o prefeito Rogério Cruz deu todo o suporte, mão de obra, medicação, enfim, tudo, para que esse projeto pudesse ser realizado. Então, hoje é um projeto que castra,
né, que tem cirurgias, às vezes chega cadelas, minha cadela não está conseguindo parir, elas recebem todo o atendimento, elas passam pela cirurgia, pela cesárea, já são castradas, lembrando que os animais são castrados. Existem a castração diária de segunda a sexta, e hoje nós conseguimos bater todos os meses, não conseguimos ultrapassar, mas eu acredito que para quem não tinha absolutamente nada, são realizadas ali mais de 1.000 cirurgias mês, mais de 600 atendimentos em consultórios, né, eletivos todos os dias. Como que eu faço agendamento? Isso. Olha, ali tem um telefone que não funciona. Eu gosto de falar a verdade, não funciona. Porque acho que é o telefone que é mais tocado hoje no estado de Goiás. Então, assim, é impossível, para falar a verdade. Então, a gente sempre orienta as pessoas a chamarem no Instagram, no direct. É assim no Instagram, no direct. Qual que é o Instagram? Eu tenho que pegar, eu sou péssima. A gente coloca. Vocês colocam, a gente coloca aqui. Passo para vocês. E você vai, e pessoalmente também, lá tem uma servidora que fica com a mesinha dela, você chega e fala, eu quero castrar. Aí ela vai te pedir os documentos, e dali você sai agendado, através do direct, a própria direção vai e chama, entra em contato com você e faz aquele agendamento. Né? Lucila, uma pergunta. Agora também para os protetores. O cão não é meu. Peguei da rua e preciso castrar para tentar a adoção depois. Qual documentação que pede? Eu consigo esse acesso lá? Consegue. Aquele hospital, ele foi criado para atender ONGs, protetores independentes, animais de rua e pessoas de baixa renda. Eu lutei muito porque ele fosse 100% aberto, porque eu acredito que todos merecem atendimento. Mas nós temos também, infelizmente, os grandes espertos, né, que tem condição de arcar com os custos dos animais, vai lá e tira a vez daquele animal que de repente não tem condições. Então, existe muita dúvida nisso. Mas tem que ter o CAD único. Eles exigem um CAD único, sim, para atendimento prévio, porque terças e quintas existem as consultas com o clínico geral, vamos dizer assim, né, com o veterinário geral, temos oftalmologista, neurologista, então consultas, né, mais centradas, mais específicas. O que eu costumo falar? Eu quero castrar meu animal. Você tem que levar sua documentação pessoal, identidade, CPF, comprovante de endereço, lembrando que é um hospital que atende Goiânia, ele é municipal, e algum tipo de benefício que você tenha governamental. O CAD único a gente costuma falar porque ele engloba todos. Se você tem encostado pelo INSS, é aposentado, recebe algum benefício que o governo estadual, municipal ou federal te fornece. Aí vai entrar nessa questão. E se ele for cão de rua? Ele tem totalmente o direito. Mas você vai levar e você vai ser responsável por ele. Uai, vereadora, como é que eu provo isso? Não precisa nem provar, né? Porque o cachorro, quando chega de rua, a gente já sabe o jeito que ele chega. Existem vídeos e a pessoa, ela assina um termo de... Ela está falando a verdade. E existe o cadastro de pequenos protetores e protetores independentes. Esses protetores... geralmente tem página na internet, existem as visitas, enfim, tem todo um legado para que ele prove que ele realmente resgate. Eu não gosto de muita burocracia, eu não sou a favor disso, porque eu acho que se perde muito e a gente lidar com vidas. E atendimentos de urgência e emergência não é pedido nenhum tipo de benefício, é direito dele, existe uma lei federal que sobrepõe a nossa. É um direito de atendimento de saúde. Então, ele tem que ser atendido, né? Então, esse hospital, ele foi criado dessa forma, ele foi criado num grito de desespero. Por quê? Porque eu passo por isso como protetora. Eu paguei clínica e pago. Hoje em dia, bem menos, né? Porque quando eu resgato o animal de Goiânia, vai pra lá mesmo. Então, assim, eu sei o que é passar no bolso, você ter que passar privações para poder pagar a conta dos seus animais, pagar a conta do seu abrigo. Então, é justo. E às vezes nem é seu animal. Não é. Então, assim, esse trabalho surgiu dessa necessidade, desse conhecimento que eu tenho da causa. Não é só a castração, fala-se muito de castração. A castração, ela não vai resolver o problema hoje, agora, o ano que vem.
Porque ele é um problema social, nós não temos como ir na casa da população de Goiânia, tudo, ir lá e pegar aquele animal lá e levar lá para casa. Não. Assim como a fome nunca vai acabar. Assim como a violência, ela nunca vai acabar. Como as drogas, nunca vai acabar. O abandono animal não vai acabar. As pessoas às vezes assustam comigo, mas eu estou lutando pela causa animal e falam que não vai acabar. Eu falo, não vou enganar ninguém, não sou bobo e o povo também não é bobo. A gente vive numa sociedade que tem suas mazelas, que tem suas problemáticas enraizadas. O que é que a política faz? A política, ela tem que criar políticas públicas para diminuir, amenizar e trazer qualidade, tentar ao máximo resgatar aquilo. É isso que nós estamos tendo que fazer. É isso que o hospital está fazendo. Ele é suficiente? Não. Mas imagina bem, uma protetora que foi para a política, hoje, uma vereadora, sem padrinho político, sem dinheiro, sem nome, sem história, sem qualquer tipo de gambiarra política falando. Tem um hospital. Sem emendas fantásticas, né? Porque a minha emenda é pouca diante de estadual e federal. Eu consegui realizar. Hoje nós temos castração que nunca houve. Hoje nós temos um atendimento. Ah, Lucila, mas ele não é 100%. Ah, mas não é mesmo. Mas desde o dia que eu lutei por aquele hospital, conversei com o prefeito Rogério Cruz e nós conseguimos alavancar lá, são 6 meses. Poxa vida. Então, assim, é um trabalho que existe porque existe alguém que luta por ele, com conhecimento de causa. Depois que você entrou como vereadora, obviamente eu penso que lá dentro a oposição é grande, né? Ah, olha a mulher que vai lutar por uma coisa que ninguém se importa. Você ganhou muitos adeptos da causa lá dentro para falar assim, não, eu vou te ajudar nisso? Ou a oposição continua gigante? Quando eu entrei, eu acho que eles assustaram também, que é normal. Como que ela chegou até aqui, né? Até hoje, eu sou um enigma mesmo, literalmente falando. Eu não sou fácil de decifrar. Todo mundo gastou 1 milhão em campanha. Não gastei nada. E quando eu cheguei, eu tinha uma fama de brava. Aí eles falavam assim, nossa, a vereadora Pitbull tá entrando aí. Então tinha uma certa resistência, pelo que eles ouviam falar, e uma certa resistência da minha parte. Mas eu cheguei uma hora que eu falei, eu vou ter que quebrar isso, interagir para ver como funciona o mundo deles e como funciona a política. Vamos ver o que dá. Então, assim, eu falo que eu fui muito feliz. Eu sempre fui muito respeitada, muito bem acolhida. Eles ajudam, sim. Não da forma que deveriam, viu, vereadores? Mas ajuda, sempre foram muito a favor das leis, das questões. Eu tive muito apoio ali dentro, até para conquistar essa questão mesmo, né, da prefeitura, de entender, de saber lidar com isso tudo, de buscar isso tudo. Eu tenho um filho ali dentro, né, que eu conquistei, que me conquistou, que hoje é o presidente da Câmara de Goiânia, que é o presidente Omário Policarpo, que poucas pessoas sabem, mas ele ama os animais, cuida, tem chácara, e ele nunca permitiu que eu falasse isso, nunca quis que eu abrisse isso de forma nenhuma. Já abriu? Eu já abri, mas ele não gosta, ele não utiliza isso de forma nenhuma, é uma paixão dele mesmo, assim como é a minha, mas é a forma, ele é muito discreto. E ele me ajudou muito, 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 muito. Nós temos também o decano ali, né, o Anselmo, que é cachorreiro, deve ter uns 70 cachorros. Cachorreiro, e que ninguém sabia, nem eu, inclusive, fiquei sabendo depois de muito tempo que eu já estava lá também. E assim, foram pessoas cruciais para que o meu desenvolvimento diante da causa animal
politicamente falando, né? E agora o prefeito Rogério Cruz também, que se sensibilizou de uma forma muito espontânea e generosa, porque assim, muita gente gosta de apontar o dedo, falar, porque uma gestão ela é consequência de outra gestão, não se resolve, não se soluciona tudo. E eu acho que ele faz muita coisa bacana espontaneamente, e é muito pouco mostrado, né? Porque a política ela é muito dominada por mídia, e a mídia ela se sobressai muito com aquilo que é ruim, que é trágico, que faz, né? Então eu só tenho gratidão, mas a minha gratidão principal é pelos animais. Eu queria, não sei se tem alguma coisa para falar, eu queria finalizar com 3 coisas. Podemos? Eu te sigo no Instagram, né? Obviamente você não vai saber quem que eu sou, porque você tem 30 e tantos mil seguidores, né? Já dá para ganhar a vida com o Instagram. Já. Minha esposa ela é apaixonada por animais, assim, ela é doente por animais e ela tem um coração de... Sabe aqueles casos que você tava falando de assim, um shih tzu, caiu o olho. E ela tenta me mostrar, eu detesto ver isso, né? E uma coisa que eu vejo muito no Instagram são os casos, são imagens trágicas, vídeos de animais assim. As pessoas se comovem com isso, elas ajudam mais quando elas veem esse animal atropelado, esse animal doente, na carne. Porque, cara, o Instagram é muito legal, né, para divulgar o trabalho. E isso tem um retorno maior da sociedade? Eu vou te explicar. Você estava falando da sua esposa. O meu trabalho dentro da ONG sempre foi com animais que não é aquele animal bonito que está andando na rua, que às vezes está abandonado, mas ele está gordinho, está bonitinho. Eu sempre fui para aquele lado assim, um animal atropelado que ninguém quer, o paralítico que ninguém quer, o que vai faltar uma perna, você está entendendo? É aquele animal que basicamente as pessoas têm dó, mas às vezes falta até coragem mesmo. Porque tem que ter coragem para encarar a dor daquele animal, o tratamento, a problemática toda que você vai ter aos cuidados com ele. Então a minha ONG ela sempre foi muito voltada a casos difíceis mesmo, chocantes. E eu nunca escondi isso de ninguém. E eu acho que é interessante, eu sempre prezei pela verdade. A verdade, ela, às vezes, não é boa, ela é chocante, ela machuca, ela fere, ela dói. E essa verdade eu sempre expus ela. Da maneira crua, você me segue, você sabe. Às vezes eu tô passando, tá tudo bonitinho assim, aí eu vejo, aí eu já passo pra cima. Não, porque eu fico ruim, eu fico o dia inteiro ruim, mas assim. Mas porque a importância disso, e eu acho que é importante você mostrar. Há quem diga o contrário, comente lá e fala, não é necessário, moça. Lógico que é necessário. Aí denuncia pro Instagram. Porque, olha só, as pessoas abandonam e fazem sem pensar no que pode acontecer. Um cachorro na rua, ele pode ser agredido, ele pode ser violentado de diversas formas, né? Inclusive sexualmente. As pessoas acham que isso não acontece, né? Mas o cachorro de rua, ele passa por muita coisa, né? Então a pessoa que abandona, ela não vê isso. O que ela pensa? Vou deixar que alguém vai pegar. Não é bem assim que acontece, né? Antes de alguém ir lá pegar, alguém atropela, deixa lá. Buzina para o animal sair da frente. Buzina para sair da frente, achando que o animal vai lá sair e tal. Porque é a linguagem dele, né? Entender um buzina. Exato. Então, mostrar... Não, eu fico admirado. Exato. O ser humano é muito... Porque aquela cena chocante, ela pode gerar em você e outros que estão vendo ali a noção da irresponsabilidade, a noção daquela verdade. Aquela verdade ela é dolorida, mas por que ela é dolorida? Porque alguém abandonou e não tinha noção absoluta do que poderia se virar. Então ela pode chamar atenção, então você pode se tornar ali, você vai acordar e falar assim, nossa, a causa animal é assim? Você sabe que tem muita gente que chega em mim e fala, nossa, depois que eu te segui, que eu fui entender o que é causa animal, que eu nunca nem tinha reparado nos bichos de rua, eu nunca tinha pensado que aquele animal tinha que beber uma água, que você pode... Você está entendendo? Então você desperta aquela responsabilidade ela não é só minha, ela é de todos. Todo mundo.
Então, e choca também, né? E chama. Não, e você passa pelas ruas, esse calor que fez aí. Você não vê uma vasilha de água na porta, porque é aquele pensamento. Se eu botar água aqui, ele não vai sair daqui, né? Assim, né? Então você não vê realmente uma política para isso acontecer, nem educação, né, social a gente não tem para fazer isso. Muita gente não quer assumir a responsabilidade de, pelo menos, ajudar. Nem igual... Agora é lei no município de Goiânia. Não pode mais proibir de alimentar, de dar água ao Inclusive tem um animal. estabelecimento aqui perto com uma placa. Proibido colocar comida para animais. Se Pois quiser a gente passa lá. Inclusive ele é passivo de multa de R$2.000. Olha aqui. Já vamos passar com a Guarda Municipal e a Polícia Civil. E pra gente finalizar aqui, eu gostaria... Vamos finalizar feliz, né? Vamos finalizar feliz, porque obviamente a gente deve ter algum resultado feliz nisso. Com certeza. Conta um caso que mais te deixou feliz. Ixi, é tanto. Além do hospital, porque o hospital eu acho que, né, o que ele traz. Mas assim, um caso você falou assim, não vai ter jeito, mas teve jeito, teve um final feliz. E no Brasil é difícil ter um final feliz, mas que teve. Você fala na política ou com Não, pessoa mesmo? com animal. Com animal. Ou dentro da política ou na ONG. Não, eu vou te... tudo é animal. Eu tive um caso que me marcou muito, que me deixou muito feliz, mas assim, eu fui resgatar um animal chamado Sansão. No interior, eu não lembro mais onde é, porque é até perto, numa fazenda. E eu recebi essa denúncia, né? Falando, ai, Lucila, vem aqui, coisa. Eu acho que eu era vereadora, eu não lembro. Acho que eu era, foi o primeiro ano, não sei. Eu sou péssima com o tempo. É porque tá chegando 50. E aí eu fui, aí eu falei, qual que é o problema? E um rapaz, né? Pelo amor de Deus, busca esse cachorro aqui, porque o cara deu um tiro de 12 na cabeça dele. Aí eu pensei, o então ele tá morto. Exato. Eu falei, por que esse homem fez isso? Não, porque ele encostou na cerca dele. Aí eu fiquei irada, eu falei, pois agora eu vou encostar na cerca desse homem, eu quero ver se eu vou ganhar um tiro. E aí eu peguei a localização e nós fomos na cega. E chegamos lá, lógico, primeiramente, e era o vizinho que denunciou ele, viu? E aí eu falei, pega esse cachorrinho, ele falou, mas ele não vai longe. E realmente estava debilitado. E com um buraco na cabeça. Aí ele falou, não, nós estamos com ele aqui. Só que agora ele está na minha cerca, do meu lado. Eu falei, tá bom. Eu fui lá e falei, meu Deus, um tiro na cabeça, o cachorro tá vivo. E aí quando eu cheguei, realmente, ele, era um tiro que levou um pedaço do crânio, o cérebro, e o cachorro, ele olhava pra mim e ainda abanava o rabinho. Meu Deus. Eu falei, tem alguma coisa estranha nisso aqui. Falei, e aí o cara que deu tiro nele, né, porque era assim, vizinho de cerca, enfim, saiu até na área. E eu ia xingar o homem e o cachorro pegou e banando o rabinho, olhando pra mim. Eu perdi até o jeito de xingar o outro, porque eu queria, eu falei, você quer esse cachorro daqui agora, porque eu tenho que levar ele pra uma clínica em Goiânia. E aí eu peguei o cachorro e o povo, tadinho, chorando por causa do cachorro, porque eu falei, esse cachorro não vai durar, né, mas vamos tirar a dor dele. Porque o cachorro, ele me olhava com o olho triste e o rabo abanando. Eu falei, ele tá pensando, né? Ele deve ter neurônio ainda, pensei. Aí eu cheguei com ele na clínica e fui o caminho inteiro com ele no colo e ficava falando pra ele, falando assim, nossa, mas eu não tô entendendo você. E aquilo foi me dando uma gastura, porque ao mesmo tempo eu não queria que ele sofresse, sabe? E ao mesmo tempo eu vi um olhar dele meigo, assustado, mas uma coisa assim que eu não... E eu saí correndo com esse cachorro, chorei o caminho inteiro e chorava. Quanto mais eu chorava, mais ele me olhava e abanava o rabo. Cheguei na clínica, já cheguei entrando, gritando, pelo amor de Deus, o povo veio e olhava a cabeça do cachorro. Uai! E olhava o cachorro, falei, você está sentindo a mesma coisa que eu. Não tá entendendo nada. Ninguém entendeu. Eles falaram, mas isso aqui não tem lógica. Eu falei também, eu acho que não tem. Porque aqui nele abriu, e esse crânio aqui não tinha mais. Porque não tem. E levou um pedaço mesmo da cabeça do cérebro dele. Mas o cachorro estava absoluto.
E aí ele entrou pra dentro e passou um dia, eu liguei, você tá vivo? Vivo. E ele fez uma cirurgia tentando um enxerto, tem este daqui, põe dali. E o cachorro dormiu e o veterinário falou, agora ele, infelizmente, ele vai a óbito por causa da anestesia. Passou anestesia. Primeira coisa que ele fez, panou rápido. Aí ele falou, vem aqui agora, e o cachorro tá vivo. Nossa, mas ele tá bem vivo mesmo. Pois agora ele fez foi levantar. Eu falei, meu Deus, eu olhava pra ele. E todo dia eu achava que ele ia morrer. E falava pra Deus, Deus, leva ele. Não deixa ele sofrer. Como é que ele vai ficar daquele jeito? Aí os veterinários chamavam um veterinário, que chamava o outro, que chamava o outro. E virou um caso clínico, virou uma coisa assim, absurda. E aí o nome dele é Sansão, Força. E eu fui levar esse cachorro pra... E eu ficava analisando ele pra ver qual que era o problema que ele ia ter. Porque ele não tinha. Pra você ter ideia, ele tinha pólvora no corpo dele todo. Ele tinha na garganta, ele tinha aqui. O trem entrou de uma forma que consumiu ele. E aí tinha aí, acho que eles tiraram em outros 2 lugares. Mas ainda tinha um monte que não podia mexer. Aí deixa aí, ele tá, vai ficar aí. Levei ele pro abrigo e fiquei. Falei, se você tem algum problema, porque você não tem um pedaço da cabeça, ninguém fica normal, né? Enxergar, ele enxergava. Aí eu descobri que ele era aí ele ficou meio... Não é que ele era bambo. Ele era meio biruta mesmo, ele era meio descoordenado, ele corria torto. Na hora que ele ia virar, em vez dele virar pra cá... Eu ficava meio assim, aí eu falei, deixa ele, tadinho, tá vivo, tá feliz. E ele foi melhorando, ganhando peso e ficou lindo. Ele era um vira-latão caramelo. E aí ele foi adotado, e olha pra você ver como Deus é bom. Ele foi adotado e foi morar em uma fazenda, com um adotante perfeito. E o adotante quis ele, porque ele falou, ele foi baleado pra morrer numa fazenda, mas agora ele vai viver bem numa fazenda. Então lá tem rios, tem rio, ele brinca, ele entra no rio, ele pesca com o dono dele, ele anda. Ele é um cachorro de dentro de casa, porque o casal mora na fazenda e cuida muitíssimo bem deles, muitíssimo. É um cachorro que é da vida deles, ele vai pescar, ele vai pra cidade, pra oficina, o Sansão vai junto. Então foi um caso que me marcou muito, porque eu nunca acreditei na recuperação dele. O rapaz foi preso? Foi preso, graças a Deus. É, história feliz, feliz. História feliz. Tem essa parte, porque eu fico no cachorro. Mas foi denunciado e ele foi preso não só pelo crime de maus tratos, mas ele foi preso também pela arma que ele portava, irregular. Que era irregular e ele não tinha autorização para usar. Pedro? Só queria agradecer você mesmo por ter vindo aqui, né? Composto essa mesa, e parabéns pelo seu trabalho, por sempre ajudar esses animaizinhos aí de rua, né? Pode ser, igual você falou, pegava galinha, pato, cavalo, porco. Pega ainda. Então, agradecer você mesmo por isso tudo, né? Obrigada. Rita? Agradecer imensamente, né, pela disponibilidade de estar aqui hoje, pelo seu trabalho, que não é qualquer um. Porque a gente sabe que lidar com os bichinhos do jeito que você lida, mexe com o psicológico, mexe com a segurança, né? Saúde pública. Exato. Então você, além de ser uma mulher, é uma mulher que conseguiu, né, estar lá na política e está conseguindo seus objetivos. Isso assim, sabe, é digno de aplausos. Obrigada. Tenho a te dizer hoje, tá? Parabéns pelo que você é, pelo que você faz. Que bom. Se chorar, paga mais caro. Não choro não. Queria agradecer ao Pedro, né? Que está encerrando o ano agora de podcast. É o último podcast, tá, Pedro? Não sei se você sabe. Ano que vem, outros alunos tomam conta desse cenário. Queria agradecer a Rita, que fez esse meio de campo, né? Para que a Lucila chegasse até aqui, senão a gente não teria essa fala. Que colou tudo ali, ó. Que colou tudo, eu fiquei sem fala. Eu anotei aqui, fiquei sem fala. E que voltou para falar de animais novamente, né? Então me parece que é uma pauta que eu gosto bastante também. E muito obrigado, Lucila. Assim, eu não te conhecia quando a Rita falou há algum tempo, isso já tem uns 2, 3 meses.
a gente falava, vamos trazer, eu passei a seguir. Aí eu vi até que você se afastou das atividades por outras questões. Falei, não, quando puder a gente traz. E é realmente alguma coisa que a gente precisa, né? E que precisa de voz. Eu acho que esse espaço, por menor que seja, é uma voz, né, pra gente. A gente consegue, sempre que você precisar usar esse espaço para falar sobre isso, sinta-se em casa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? É muito bom a gente poder falar para as pessoas a realidade, né? Sempre que vocês precisarem, estarei à disposição. E eu queria só deixar uma última mensagem, né? Que você estava falando, que eu conquistei, né? Eu sou mulher, fui para política e algo assim inimaginável mesmo, muito difícil. Então eu queria dizer para as pessoas, né, para os alunos, enfim, que estão assistindo, que nunca duvidem do seu potencial, dos seus sonhos. E vocês têm que ter a consciência de que para conquistar, vocês vão ter que se sacrificar, vocês vão chorar, vocês vão ter que perder algo. Não é nada fácil e nem bonito, né? Mas tudo que você acredita que é possível, você paga um preço e esse preço é válido. Porque quando você conquista e adquire, você percebe que tudo que você passou, de ruim e de bom, valeu a pena. E que quando você conquista aquilo que você deseja, você está preparado para conseguir algo muito maior e muito mais além. E aí você começa a descobrir que tudo é possível. Muito obrigado, pessoal de casa. Ficamos aqui, né? Ficamos aqui com mais um Metrocast. Até a próxima. Até a próxima.